Na mídia em geral, tem se falado muito sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas vocês sabiam que além desse conflito, existem muitos outros que são pouco noticiados? Para ser exato, são mais de 25, galera. E nesse vídeo eu vou te contar mais detalhes sobre 7 conflitos no mundo além da Ucrânia. Se você quer ficar bem informado, então assiste esse vídeo até o final. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius e sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco mais sobre 7 guerras e conflitos que ficam, digamos, fora do radar da mídia, para deixar vocês por dentro e bem informados com o que está rolando por aí. Então eu gostaria de pedir o seu joinha para fortalecer na divulgação desse conteúdo e caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal que tem vídeo novo toda semana, sempre com conteúdo novo de história e de atualidades. Então agora que você já deixou o seu like e se inscreveu por aqui, vamos para o conteúdo. Segundo o Conselho de Relações Internacionais, uma respeitada organização que foi fundada em 1920, existem hoje 25 conflitos armados além do de Rússia e Ucrânia que estão acontecendo ao redor do mundo. Então fora dessa conta, pessoal, questões como o terrorismo e o narcotráfico, por exemplo, estão apenas inclusas guerras que envolvem organizações partidárias, milícias e também organizações militares. E como eu disse, dentro desses conflitos, eu selecionei 7 deles para explicar melhor. Se caso vocês quiserem, eu posso até trazer uma segunda parte desse tema. Então, se for do interesse de vocês, deixe aí nos comentários. Bom galera, para começar, o tamanho da resposta internacional não tem relação com os números de uma guerra, como o total de vítimas ou de refugiados. Obviamente, todas as vidas têm o mesmo valor e todos sofrem igualmente. O que acontece é que em alguns conflitos, como o da Ucrânia, eles acabam tendo uma maior cobertura e uma repercussão midiática, porque envolvem ameaças à paz e à segurança mundial, com a participação de potências nucleares e consequências para diversos países. Então, nesse tipo de conflito, nós temos maiores coberturas, sanções econômicas pesadas, manifestações diplomáticas e também reuniões de emergência na ONU. Mas, assim, a guerra na Ucrânia não é a mais sangrenta, nem a mais violenta, nem a que mais deixa vítimas no mundo, tá galera? Vamos ver quais são elas? A primeira guerra que eu gostaria de comentar é na verdade um conflito que se encerrou em agosto de 2021, a Guerra do Afeganistão, que foi uma das mais noticiadas do planeta. Ela teve seu início em 2001, após os ataques terroristas às Torres Gêmeas em Nova York e a consequente invasão americana ao Afeganistão, comandado pelo Talibã, que dava abrigo ao grupo terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Os objetivos dessa guerra eram caçar Bin Laden e também a sua organização terrorista, tirar o Talibã do poder e colocar um governo alinhado aos interesses dos americanos. Só que, com a retirada total das tropas em agosto do ano passado, o Talibã, que nunca deixou de marcar sua presença em solo afegão, retomou o controle total do país. A ONU alerta que, embora a guerra tenha acabado, os problemas humanitários estão apenas começando. O Afeganistão é alvo de sanções econômicas e o governo se encontra atualmente quebrado. Além disso, podemos somar o radicalismo religioso do grupo Talibã, que aplica a Sharia, um conjunto distorcido de normas derivadas do Corão, que perseguem principalmente as mulheres. O país se encontra num cenário direcionado a uma grave crise humanitária. O segundo conflito é o do Haiti, país da América Central que se encontra num turbilhão de violência desde junho de 2021. Nessa data, galera, o presidente do país, Jovenel Moïse, foi torturado e assassinado brutalmente dentro da mansão presidencial. A sua esposa, a primeira-dama, também foi baleada, mas sobreviveu. O atentado foi realizado por um grupo de 5 homens, muito provavelmente membros de gangues, que desde a morte do presidente disputam domínio sobre partes do Haiti. O primeiro-ministro, Ariel Henry, que assumiu oficialmente o governo, já foi vítima de um ataque em janeiro desse ano, mas está vivo. Existe a expectativa que uma nova eleição seja realizada, mas ainda não há uma data definida, e as tensões também parecem não ter um fim próximo. Fora todos esses problemões, galera, temos o agravamento da situação pelo forte terremoto que atingiu o país, deixando milhares de pessoas sem teto, sem comida e sem água potável. Nosso terceiro cenário de guerra
se encontra em Mianmar. O país do Sudeste Asiático é um palco de tensões há anos, mas em fevereiro de 2021, os militares reassumiram o governo após um golpe na recém-eleita presidente Aung San Suu Kyi, que chegou ao cargo após uma ampla margem de votos na eleição. Logo após o golpe, galera, ativistas da oposição iniciaram uma campanha de desobediência civil, incluindo greves e protestos em massa. Os militares reprimiram os atos com violência, gerando ainda mais descontentamento por parte da população e, segundo alguns especialistas, eles apontam até mesmo para um cenário de guerra civil dentro do país. Segundo ONGs humanitárias, o conflito já se espalhou por todo o território nacional, deslocando mais de 220 mil pessoas, deixando mais de 14 milhões de pessoas precisando de ajuda humanitária, quase um quarto da população. O quarto país de nossa lista é a Etiópia, na sua parte norte, batizada de Tigré. A Etiópia é uma nação africana onde existem diversas etnias e povos. E lá, galera, o sistema político é chamado de federalismo étnico, na qual cada região é dominada por um grupo diferente. Pode parecer um pouco tanto maluco para nós aqui do Brasil. Seria como se cada estado fosse dominado por uma etnia diferente, só para fazer um comparativo. Mas esse sistema diferentão funcionou muito bem na Etiópia nos últimos anos e o país prosperou, tanto que o primeiro-ministro Abiy Ahmed ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2019. Só que em novembro de 2020 explodiu uma guerra entre o governo de Ahmed e o grupo étnico Tigré, que controla a região com o mesmo nome. O motivo dessa treta toda é que, segundo o grupo Tigré, as reformas promovidas pelo primeiro-ministro acabariam com o sistema de federalismo étnico dentro do país. A guerra já dura 18 meses e deixou mais de 900 mil pessoas em situação de fome, segundo o governo dos Estados Unidos. Grupos rebeldes que combatem no país afirmam que mais de 9 milhões de pessoas necessitam de algum tipo de auxílio alimentar e médico. Infelizmente, pessoal, o conflito na Etiópia é um dos mais violentos do mundo, com registros de assassinatos e de violência sexual em massa, de acordo com a Anistia Internacional. Em quinto, ainda em continente africano, temos a ameaça do grupo radical Estado Islâmico, que foi derrotado em 2017 no Oriente Médio, mas os terroristas acabaram voltando a sua atenção para a África. Países como Mali, Níger, Burkina Faso, Somália, Congo e Moçambique sofrem com a ação dos jihadistas que tentam derrubar os governos e dominar parte dos países. Um dos casos mais graves dentro desse cenário talvez seja o de Moçambique, na qual a milícia islâmica quer dominar o norte do país, destruindo cidades inteiras e realizando sequestros e assassinatos brutais. Os conflitos nessas nações podem se prolongar por anos, causando severos problemas humanitários à população afetada. Partindo agora para o Oriente Médio, o sexto conflito abordado é o da Guerra Civil na Síria, que se estende desde o ano de 2011. Inicialmente, galera, os manifestantes insatisfeitos com o governo autoritário de Bashar al-Assad acreditavam que iriam derrubar o presidente com protestos de rua, mas Assad respondeu de forma violenta, aumentando a tensão e violência que se generalizou por todo o território. Até mesmo potências internacionais se envolveram diretamente na guerra síria. A participação da Rússia, por exemplo, foi vital para a manutenção de al-Assad no poder. Já do outro lado, os Estados Unidos apoiaram e armaram grupos rebeldes. Atualmente, o conflito continua, porém em menor escala, visto que o Assad conseguiu o domínio sobre a maior parte da Síria. A longa guerra tem números assustadores: 380 mil mortos, a destruição de cidades inteiras, 200 mil pessoas desaparecidas, que muito provavelmente estão mortas, né, pessoal? E também quase metade da população deixou o país. Por último, a pior situação humanitária do mundo, considerada pela ONU, o Iêmen. A guerra já dura 11 anos, desde a Revolução na Primavera Árabe, que pôs fim a um regime autoritário vigente há décadas no país. Desde a deposição, a nação é governada por Mansur Hadi, que é apoiado por uma coalizão sunita. Contrários ao presidente estão a milícia rebelde Houthi
composta por xiitas radicais. A treta é tão grande, pessoal, que o presidente Hadi governa o país de fora dele. Ele vive em exílio na Arábia Saudita. Os dois lados são acusados de crimes de guerra e são apoiados por potências locais rivais. A Arábia Saudita, aliada a Hadi, e o Irã apoia o grupo Houthi. Mais uma vez, os números são impressionantes. 233 mil vítimas, 5 milhões de pessoas em situação de fome, sendo metade delas crianças, falta de água e de hospitais, e mais de 70% dos habitantes necessitam de algum tipo de ajuda humanitária. E para piorar, galera, segundo os especialistas que acompanham o conflito, não existem sinais de que a guerra possa cessar nos próximos anos, agravando ainda mais a situação. E pessoal, caso vocês queiram saber mais sobre a guerra da Ucrânia ou sobre o que é a OTAN, que tanto vem se falando nos últimos tempos, eu vou deixar nos cards finais as sugestões de 2 vídeos que tratam sobre esses temas. Confere lá que o conteúdo tá bem bacana. Obrigado a todos que ficaram até o fim e até a próxima, aqui no Sociedade da História.